Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder, e nessa série de vídeos eu trarei para vocês o especial Overlord, a princesa vampira do País Perdido. E é importante avisar que essa não é a história da Evelyn e nem do Ainz. Logo no início dessa história vocês irão perceber que o rumo dela é diferente da história principal. E antes de continuar com a história, eu gostaria de pedir para você que está assistindo esse vídeo que se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para mim, pois motiva cada vez mais a trazer mais conteúdos como esse. E aproveite também para comentar o nosso vídeo, o seu feedback é muito importante para mim. E vamos para o vídeo. Overlord especial A Princesa Vampira do País Perdido Capítulo 4, Os Transcendentais. Parte 2. Depois de deixar Keno na fortaleza que ele havia feito, Suzuki Satoru olhou para o Monte Keitenias, suas encostas eram estéreis, com pouca vegetação. Agora era hora de mudar de mentalidade. O primeiro problema estava em como investigar o destino para o qual os moradores da cidade seguiram. Ele tinha uma chance maior de descobrir usando Fly, mas se houvesse inimigos ao redor, se comparado ao chão, ele seria visto facilmente enquanto pairava no ar. Ele ainda poderia usar Perfection Novable, mas havia uma certa razão pela qual Suzuki Satoru considerou isso uma jogada ruim. Uma abordagem firme e fundamentada seria melhor. Usar Fly para procurar de cima ainda poderia ser uma boa alternativa, mas Suzuki Satoru estava certo de que havia um inimigo poderoso por perto. É claro que, embora ele não pudesse ter certeza de que todas as informações reunidas até o momento fossem precisas, ele tinha certeza de que havia algum ser inteligente por trás de tudo isso. Seu objetivo básico era derrotar esse inimigo, e em seguida, resgatar Keno e seus pais de sua transformação em Undeads. Idealmente, ele seria capaz de restaurar todos no país de Keno. As chances de que esse adversário não fosse alguém com quem ele pudesse negociar um acordo eram irritantemente altas. Afinal, esse ser causou incontáveis danos. No mínimo, ele provavelmente era um ser como Suzuki Satoru, que não nutria nenhum amor pelos outros. Mas ainda assim, havia uma pequena chance de que eles pudessem fazer um acordo. O problema vindo disso seria os termos que a outra parte definiria. Para começar, ele não achava que a outra parte faria pedidos materiais como tesouros e coisas do tipo. Afinal, se ele quisesse isso, poderia ter ordenado que os residentes Undeads entregassem todos para ele. Já que havia transformado todos eles em zumbis, poderia muito bem comandá-los. No entanto, todos os objetos de valor naquela cidade haviam sido abandonados. Então ele poderia derrotar seu inimigo e exigir que ele o fizesse em troca de sua vida? Isso é possível? O meu oponente é alguém que eu possa dar conta e ainda conseguir isso? Suzuki Satoru já havia reconhecido seu adversário como estando em seu nível. Não, ele imaginou que o inimigo fosse mais forte que ele, mas era difícil imaginar um ser mais poderoso que ele. Ele havia coletado informações sobre muitas entidades pujantes durante sua jornada de 5 anos, embora ele tenha aprendido através do dinheiro ou da força de vários indivíduos bem informados. O que todos concordavam era que os seres mais poderosos deste mundo eram os conhecidos como os Dragonlords. Na verdade, ele já havia confirmado que um deles tinha o mesmo poder de luta que ele. Porém, não se pode dizer que era muito mais forte do que ele. Nesse caso, ele deveria ser capaz de usar estratégias e táticas para triunfar contra seu oponente, mesmo que fosse um Dragonlord. Ainda assim, tenho a sensação de que estou indo para o covil do inimigo. Isso lhes dá a vantagem do terreno. Depois disso, Suzuki Satoru recordou as lições contidas no Peking para bobos. Logo após um patch, esse seria o momento certo. Jogadores poderosos atacando em pequenos grupos são as pessoas unidas. Mas e desta vez? Eu não sei. Só, vai ser uma aposta. Naturalmente, tudo isso se baseava no pressuposto de que o culpado pela conversão zumbi poderia restaurar as pessoas ao normal, ou que ele soubesse como fazê-lo. Se não fosse esse o caso, então ele pagará o preço por sua tolice. Suzuki Satoru mudou seu equipamento. Ele guardou todo o equipamento que havia obtido de Yggdrasil e vestiu o equipamento que roubou da Corpus do Abismo, exceto por um anel Divine Class em sua mão esquerda. Depois disso, ele colocou um símbolo da Corpus do Abismo em volta do pescoço. Ele também estava com um cristal selado consigo. Sinceramente falando, Suzuki Satoru estava muito mais fraco agora do que estava antes. Sem mencionar a tremenda queda em seus modificadores de habilidade e poder defensivo, suas resistências agora estavam cheias de buracos. Ele ainda tinha o HP de alguém do seu nível, mas não podia colocar muita fé nisso. Além disso, ele precisava evitar ataques que o matassem instantaneamente. Há mais uma coisa: como devo fazer isso? Vou me preparar um pouco mais antes de chegar ao meu destino. Suzuki Satoru utilizou o Message para contatar Keno, dizendo-lhe que ele precisaria de um pouco mais de tempo. Depois disso, ele se teletransportou para seu objetivo. Assim que terminou suas preparações, que demorou algum tempo, Suzuki Satoru voltou ao seu local original e começou a se mover por intermédio de Fly. Ele avançou em direção à montanha sem se levantar muito do chão, parecia deslizar, e pensou em sua estratégia ao fazê-lo. Os ocasionais ossos caídos indicavam o caminho para o seu destino. Muitos estavam esmagados e esparsos pelo caminho. Era muito óbvio que levavam a montanha desnudada à sua frente.
Suzuki Satoru não tinha nenhuma habilidade de rastreamento, mas seguiu as pistas até a montanha. Era como se os ossos estivessem guiando Suzuki Satoru para o ser que os fizera assim, como um agouro de vingança. Ele subiu a montanha sem perder seu caminho e logo até que enfim, um Undead, Sua habilidade de detecção de Undeads era algo como um radar unidirecional. Houve um pontinho nesse radar. Suzuki Satoru olhou nessa direção. Está lá? O culpado por trás de tudo isso? Essa habilidade só podia sentir a presença dos Undeads. Informações como sua identidade ou habilidades não eram obtidas. Embora fosse em grande parte conjectura, a criatura que transformou o povo da cidade em zumbi e os trouxe para cá deveria estar naquela direção. Tendo lançado Fly em si mesmo, Suzuki Satoru avançou um passo à frente, depois parou ficando imóvel. Embora seu rosto não pudesse exibir nenhuma mudança de expressão, talvez que não pudesse discerni-las, o rosto de Suzuki Satoru ficou sério. Isso porque as reações de Undeads aumentaram rapidamente com apenas um único passo. O que é isso? O grande número de pontos brilhantes empilhados uns sobre os outros fazia o que parecia ser uma imensa bola de luz em seu sensor. Suzuki Satoru se manteve firme e olhou para frente. O terreno era muito rochoso, então ele não conseguia ver a localização da bola de luz. Recolheu os zumbis, os uniu e depois fez algo com eles? O que devo fazer? Devo enviar um zumbi para ver o que está acontecendo. Depois pensar no que fazer assim que descobrir a identidade do meu oponente? Mas essa abordagem representava um problema. Se seu inimigo fosse muito inteligente ou possuísse conhecimento mágico, então esta seria uma jogada ruim. Além disso, Suzuki Satoru bufou. As coisas são o que são, no que estou pensando. Suzuki Satoru zombou de si mesmo. Suzuki Satoru dissipou a magia Fly e começou a andar. A recuperação de mana de Suzuki Satoru não teria sido afetada, mesmo se ele não tivesse dissipado Fly. Entretanto, sustentar a magia Fly pode levar a sua recuperação de mana ficar no negativo se conjurasse outras magias. Mas ao ponto, ele teve que considerar que as coisas poderiam se desenvolver em uma direção ruim se ele mostrasse ao seu oponente que ele poderia usar Fly. Suzuki Satoru continuou andando. A cada passo que dava, ele sentia as reações Undead aumentando. Eu não tenho nenhuma base para isso, mas acho que posso adivinhar o que é. Suzuki Satoru murmurou para si mesmo. Yggdrasil também tinha um monstro Undead que se assemelhava ao que ele imaginava, mas lá, tal criatura só mostraria uma única reação Undead. Vejamos False Data. Life, False Data, Mana. Suzuki Satoru lançou duas magias em si mesmo. Então, mudou seu modo de pensar para o modo PVP. Não, ele havia mudado para o modo PK. O terreno em seu destino estava surpreendentemente aberto. Um lado da montanha era normalmente plano e se expandia em todas as direções. Tinha mais de 2 quilômetros de comprimento e largura. Certamente isso não poderia ter sido erigido naturalmente. Não havia dúvida de que ela havia sido criada pelo poder da magia. E então, diante dos olhos de Suzuki Satoru, um objeto bizarro feito das pessoas que uma vez viveram na cidade apareceu à vista. Uma gigantesca massa ovoide feita de incontáveis cadáveres empilhados um em cima do outro, estavam no centro de seu campo de visão. Seu tamanho era suficiente para fazer os espectadores suspirarem de admiração. Pensar que algo tão grande poderia ser feito reunindo 400.000 pessoas. Teria a oposição reunido todos esses zumbis apenas para fazer um objeto como este? Suzuki Satoru não conseguia entender o que seu oponente estava pensando. Não, se havia algum objetivo em fazer isso, então certamente seria sua jogada. É algum tipo de armadura? Ou talvez uma sentinela? Em suas conjecturas, Suzuki Satoru mentalmente calculou várias coisas em sua cabeça enquanto corria corajosamente para a área aberta, em direção àquele objeto que ele tentará nomear de Grande Bola de Mortos. Embora a distância entre eles diminuísse constantemente, a Grande Bola de Mortos não fez nenhum movimento óbvio. Foi porque Suzuki Satoru não entrou em seu raio de ataque, ou simplesmente seguiu ordens para não atacar. Talvez fosse tão estúpido quanto um zumbi e não atacasse Suzuki Satoru porque o considerava um deles. Ou talvez. Quem foi que disse isso? Sim, foi o Lucifer-san. Como era mesmo? Quando olhamos para o nosso inimigo também olha para nós. Que citação maravilhosa! Como vou colocar isso? É bastante significativo. Lucifer-san era um tanto inteligente, não? Suzuki Satoru sorriu ao se sentir nostálgico com as palavras de seu amigo, e depois gritou para a Grande Bola de Mortos. Certo, certo. Para que está reunindo zumbis aqui? Não houve resposta, salvo o vento da montanha passando silenciosamente por ele. Isso não era mais apenas uma falta de reação, estava ignorando Suzuki Satoru completamente. Era como conversar com uma parede. Seria terrivelmente embaraçoso se essa Grande Bola de Mortos fosse completamente estúpida. Qual o problema? Está se escondendo com medo de mim? Que chatice. Eu sou um Nightlish, Momon, o mais poderoso Magic Caster dentre todos. Olhe para você, tão apavorado que nem se atreve a falar. E mesmo assim, não consegue falar. Nada. Eu posso entender o porquê ficaria com medo e sem palavras. Deve ter percebido todos os itens mágicos que tenho comigo. Mas a Grande Bola de Mortos permaneceu imóvel. Era algum tipo de guarda? Isso significaria que a oposição reunirá um grande número de zumbis e ordenara que eles respondessem a qualquer ataque em espécie.
a fim de bloquear a entrada de algum tipo de caverna. Ou se, afinal de contas, não houvesse inimigo, apenas um item preso no meio daquela bola. A fim de aprender mais sobre seu inimigo, seria certo assumir que a oposição reagiria de algum modo. Se o inimigo não reagisse, ele estaria realmente sem opções. Lançar um ataque para forçar a informação de sua oposição era um último recurso, mas no momento não tinha outra escolha. Fala sério. Pelo que parece, você precisa aprender uma lição por não me cumprimentar. Summon Dead 3RD. Suzuki Satoru convocou um guerreiro Seleton. Então, ele o ordenou para a base da grande bola de mortos. Embora fosse óbvio para os espectadores que ele estava cauteloso com as ações de seu oponente, entrar na área de ataque do inimigo era realmente muito assustador. Além disso, isso interferiria em seus planos futuros. Ainda assim, não atacou. Se estava planejando reunir os cadáveres e depois atacar qualquer um que se aproximasse como uma onda. A distância não deveria ser uma questão. Ou é realmente por causa de algum item? Se isto fosse apenas uma montanha de cadáveres, então não era impossível que fosse um necrosome gigante, um gigante necrossoma. O problema era que ele tinha quase certeza de que era uma horda de zumbis. Nesse caso, seria uma criatura única neste mundo, uma que Suzuki Satoru não conhecia. Talvez ele devesse chamar de combi zumbi por enquanto. Que droga, então é apenas uma massa de zumbis reunidos. Não posso acreditar que cometi esse erro. Pensar que na verdade confundi um grupo de undead sem inteligência com algo forte. A grande bola de mortos ondulou. Então, como se estivesse saindo de um ovo, a grande bola de mortos lentamente mudou de forma. Isso é, um dragão? Tinha um longo pescoço, uma cabeça de aparência reptiliana e asas. Tinha 6 pernas grossas e um rabo delgado e em forma de chicote. Assemelhava-se a um dragão estilo ocidental. Entretanto, seu pescoço era extremamente longo em comparação com a imagem normal de um dragão. Além disso, a extrema magreza de sua cauda fazia com que parecesse uma mistura entre um dragão ocidental e oriental. Ou melhor, parecia que alguém havia colocado 6 pernas e uma fera alada no corpo de uma cobra. Além disso, parecia feio e encaroçado, sem a beleza que a forma de um dragão deveria ter, provavelmente porque era feito de zumbis. Além disso, era grande demais. Tinha 150 metros de comprimento da cabeça aos pés, no mínimo. Nem mesmo Yggdrasil tinha algo assim tão grande. Claro, Suzuki Satoru entendeu que isso era uma mudança externa da grande bola de mortos. Em outras palavras, algo feito com 400 mil zumbis unidos. Mas quando ele pensou em seu comprimento e largura, e no fato de que ele precisava esticar o pescoço apenas para ver seu tamanho completo e assim por diante, surgiu uma dúvida: poderiam meros 400 mil zumbis serem suficientes para fazer um corpo gigantesco que tinha mais de 150 metros de comprimento? Certamente não era oco. Eu originalmente pretendia ignorá-lo porque é muito imbecil. Mas não importa. Você tem uma boca grande para um mero undead de nível intermediário. A bocarra do dragão se abriu lentamente e sua voz grave ecoou em todas as direções. A dita boca ainda era um aglomerado de zumbis empilhados. Certamente o dono da voz deve ser outra pessoa. Mas onde surgiu essa voz poderosa, que parecia ser falada por todos os zumbis de uma só vez? Sua verdadeira forma está na boca? Sua boca era grande o suficiente para engolir facilmente Suzuki Satoru, então não seria estranho se houvesse alguém do tamanho de Suzuki Satoru em sua cabeça. Não seria possível descobrir alguém assim usando observação remota. No entanto, mesmo um tanto perto, Suzuki Satoru não conseguiu descobrir mais nada sobre isso. A boca não era composta apenas de zumbis humanoides, havia zumbis em formas de animais também. Então foi por isso que eles não viram nenhum animal a caminho daqui. Todos os animais nesta montanha devem ter sofrido a conversão, e em seguida, levados para a grande bola de mortos. Parece que havia um número mais significativo do que 400 mil zumbis, fazendo aquela grande massa de undeads, aquele zumbi dragon ou dragão zumbi. Além disso, a oposição deixará escapar algo mais importante que isso. Pela reação de seu oponente, provavelmente sabia sobre os Nightliches. Além disso, não havia sido capaz de dizer que Suzuki Satoru era na verdade um Overlord. Em outras palavras, Suzuki Satoru superou o primeiro obstáculo, mas isso não o tornou descuidado. Pode ser um blefe. Se fosse eu, fingiria que fui enganado mesmo depois de ver as mentiras do meu inimigo. Parece que eu preciso continuar a coletar informações para ver quais outras cartas a oposição tem na manga. Suzuki Satoru profetizou isso e ficou atento aos seus arredores enquanto recuava um passo. O que você é? Você não é um mero necrosome gigante. O rosto do dragão se moveu. Na verdade, foram os zumbis em movimento sincronizado. De fato, estavam muito bem coordenados. Se, por exemplo, a oposição pudesse não apenas controlar livremente os zumbis usados para expressões faciais, mas todos os zumbis, muito acima dos 400 mil, que compunham seu corpo, então sua capacidade de controle de undead estaria em um patamar muito acima de Suzuki Satoru. Se esse foi o caso, então mais uma questão precisava ser respondida. Por que o inimigo não tentou dominar diretamente Suzuki Satoru? Foi porque Suzuki Satoru estava em um nível mais alto do controlável? Ou havia algum tipo de condição especial necessária para dominá-los, como transformar pessoalmente o alvo em uma criatura undead? Enquanto Suzuki Satoru estava refletindo sobre isso, a expressão do dragão mudou.
Ele não sabia se devia dizer o quão expressivo era, ou se devia elogiar o controle dos zumbis, mas estava visível que zombava de Suzuki Satoru. O quê? Não sabe quem sou, e ainda se atreve a me fazer de tolo com esse seu conhecimento pífio? Não, com certeza eu sou o tolo por dialogar com você. Tem uma boca bem grande pelo visto, seu necrosome gigante em forma de dragão. Você pode ter ganho alguma inteligência porque formou uma grande massa, mas infelizmente está cego demais para ver o quanto eu sou mais poderoso do que você. O rosto do dragão mudou e abriu a boca. Fuhahaha. Pensar que poderia me divertir tanto. Eu não achei que zombar de ignorante seria tão engraçado. Fuhahaha. A risada parou de repente e a criatura continuou. Ó pequenos e miseráveis undeads, você o que acha de ser meu bobo da corte? Não precisa fazer nada demais. Basta ficar lá e me entreter. A posição de bobo da corte requer um certo grau de inteligência, mas parece que neste mundo todos já nascem como palhaços. O que é tão engraçado? Eu sou uma criatura undead que inflige o terror no coração das pessoas. Fuhahaha. Oh não, tudo que você diz é tão pândego. Tudo bem, o que veio fazer eu esqueci o seu nome, afinal, eu estava planejando aniquilá-lo. Não importa, esqueça. Nice Leash. Aceitará a servidão como meu bobo da corte? Estou disposto a poupá-lo se você concordar, compreende? Eu não quero ser ridicularizado por uma criatura que nem ousou bradar seu nome. O corpo gigantesco se mexeu. Entendo. Embora pareça insensato nomear-me para uma criatura undead de estatura tão insignificante, eu sou Kyurelin, um Dragonlord. Que? Ah sim, faz sentido. Eu sou o Elder Coffin Dragonlord. Entendo. Então ele era um Dragonlord. Em outras palavras, ele estava no mesmo rank que Brignês Dragonlord. Simplificando, ele era muito forte. Uma sensação dolorosa passou por Suzuki Satoru. De agora em diante, as coisas seriam desastrosas se ele fizesse um movimento falso. E o problema agora era, essa coisa era Kyurelin? Ou ele estava controlando de longe? Certamente, alguém tão impotente quanto você deve conhecer a natureza de um Dragonlord. Eu não posso acreditar que uma mera pilha de zumbis esteja se chamando de Dragonlord. Esse mundo não é mais o mesmo. Ou significa que os Dragonlords decaíram de nível? Não importa. Não acha que é bastante desagradável você agir como se fosse algo temível justo frente a mim, um grande e poderoso undead? Fuhahaha. Mas que bobo da corte maravilhoso. Verdadeiramente, é muito divertido. Com isso, o ar ao redor de Kyurelin mudou. Ainda assim, os undeads realmente me desagradam. Mesmo quando diante de mim, mesmo em face da aniquilação, sua laia não demonstra medo. A perna dianteira direita do dragão de repente inchou, e uma grande quantidade de zumbis se estendeu para frente como uma corda. Então eles seguraram o guerreiro Seleton, arrastando-o diante da pata dianteira do dragão. O guerreiro Seleton tentou fugir, mas em face dos números superiores, a derrota foi seu único recurso. O guerreiro Seleton foi engolido pela pata dianteira do dragão, e Suzuki Satoru podia ouvi-lo sendo esmagado em pedaços até mesmo de onde ele estava. Ao mesmo tempo, ele sentiu a ligação mental que tinha com o guerreiro Seleton se romper. Admirável. Nada mal. Suzuki Satoru lançou Fly e recuou. E chegamos ao final desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e até mais!